Para encerrar a série de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba, a Rede Mais recebe hoje, quarta-feira, a candidata ao governo do estado pelo PSOL, Adjane Simplício. Adjane, muito obrigado pela participação, por aceitar o nosso convite aqui na Hora H. Boa noite. O convite foi aceito com muita alegria. Obrigado, Alisson. Obrigado, Sony. E vamos conversar sobre programas de governo. Para quem não conhece, quem é Adjane? Adjane é uma professora que nasceu em Natal, viveu uma parte da vida em Minas Gerais, se formou em pedagogia por lá e veio morar aqui em João Pessoa, adotou esse lugar como lugar de viver e de lutar por ele e vem me organizando enquanto na luta feminista, na organização do movimento LGBT, me ingresso também na vida partidária. E estou nessa disputa, me colocando, entendendo que a gente tem que construir o campo popular, construir essa representação das mulheres e a alternância de poder dentro do Estado. Por que você decidiu colocar seu nome para disputar o governo do Estado? Eu construo uma outra organização nacional de mulheres que luta muito pela alternância de poder e pela representatividade das mulheres, feminista, uma organização nacional. E a gente trabalha isso e isso foi me fortalecendo, né? Me imbuindo de vontade de estar nesse espaço e que com isso eu possa não estar sozinha mais, né? Trazer outras mulheres para esse lugar da disputa e da construção política com pautas voltadas para a vida das mulheres. Adjane, a gente viu aí na pandemia, né, a necessidade de reforçar a interiorização da saúde, né? Enfim, o governo do estado teve aí que às pressas colocar leitos, socorrer, né, digamos assim, os municípios. Qual é a proposta da saúde do seu governo? Esse é um elemento que precisa ser enfrentado faz muito tempo, né? Interiorizar a rede de atendimento e facilitar o acesso da população. A gente entende que várias unidades de saúde, que são responsabilidades do município, mas também podem ter parcerias do Estado para que possam atender melhor, né? Subsidiar os municípios com um plano, com a construção de um plano que possa capilarizar melhor o atendimento de saúde. E também construir hospitais. A nossa população demanda, o povo da Paraíba demanda isso há muito tempo e a gente entende que isso é necessário. Sair daqui, descentralizar, né? Trazer essa política de saúde para o interior e fazer com que ela chegue de maneira mais fácil para a população. A senhora acha que há uma falha por parte dos municípios que ficam sempre esperando também o Estado? Pretende conversar com eles, né, para que seja um trabalho conjunto? Sim, a proposta é trazer essa corresponsabilidade, né? O Estado estar presente também na construção dos planos de saúde, projetos de saúde para o plano de saúde da dupla interpretação, nos projetos de saúde, planejamentos para a saúde nos municípios. E é importante trazer que a vontade política é que movimenta, né? As escolhas são políticas. Pode ter limitações de orçamento? Podem, mas as escolhas políticas também podem fazer com que essas limitações de orçamento sejam ultrapassadas. Então, me parece que a gente tem uma herança de uma ausência de escolha política pela população. Então, se você, que é um ente, você se responde pelo executivo, você fica empurrando, né, para outras esferas e você não toma uma providência, penso eu que isso seja uma escolha política, de dizer que talvez a vida da população não tenha importância. Então, eu acho que é tentar ver uma nova forma de fazer política. Adjane, você fala sobre ações da saúde e educação. Como é que seria uma educação no governo de Adjane Simplício? Eu sou... Você é professora, né? Então, sou professora você da rede. Tem bagagem para poder falar sobre esse assunto. Isso. E de sempre, desde a formação, eu já tinha definido que a minha atuação ia ser na escola pública. E que a minha identidade enquanto pedagoga era muito mais uma identidade de professora diante da minha formação, da grade da formação. E aí, essa construção pela qualidade na educação pública vem da educação popular, da aproximação com Paulo Freire, da pedagogia histórico-crítica. Então, a gente entende que eu e o pessoal, a gente entende que a educação ela tem que ter um compromisso que está escrito na Constituição, é na construção da cidadania. Né? A preparação para o mundo do trabalho. E se preparar para o mundo do trabalho significa incluir discussões sociais que são pertinentes à nossa vida. A escola é um pedaço da sociedade e a gente não pode deixar ela sem discutir. Então, um plano de educação que se responsabilize com a construção da cidadania tem que trazer elementos que atravessam as discussões sociais, que atravessam a sociedade para dentro da escola, no sentido de fortalecer a crítica, né? Que a gente forme uma geração
ou fomente a formação de uma geração que seja mais crítica e mais atuante no campo da política, que isso significa a política é onde se decide sobre a vida. Então, a gente não pode se ausentar disso. E para construir a cidadania, a gente tem que construir esses elementos, construir ferramentas para que a comunidade escolar participe, vigie se a política está chegando na ponta, se tem merenda, se a escola tem infraestrutura, se tem professor, o que está faltando dentro das escolas para poder ela servir melhor a população. E a gente só consegue saber disso se a população conseguir participar. Né, ter canais onde ela possa fazer as reclamações, ter uma ouvidoria de fato, né, dentro da educação que investigue e ter um projeto de educação que se comprometa com um projeto social, onde a gente entenda que a sociedade deva ser mais inclusiva e mais igual. Ô, Adjani, puxando o tema da educação, desde a eleição de 2018, esse tema da educação chegou em alguns momentos até ser banalizado. A discussão sobre a educação chegou a ser banalizada, como, por exemplo, dizer, vai ter na sala de aula uma discussão sobre ideologia de gênero. Aí esse tema acabou ganhando discussão nas câmaras municipais, por exemplo, mesmo aqui João linguagem, Pessoa, né? A linguagem neutra também, que acabou entrando em discussão. Como é que você iria encarar esses temas, que são vistos com mais polêmica diante da sociedade? Então, a gente tem a ousadia de estar enfrentando isso, né? Não é, a gente se dispõe a estar discutindo o que a sociedade discute. A gente, pessoal. E o programa de educação que a gente pensa para Paraíba tem que estar disposto a isso também. Ouvir que candidatos se recusam a tratar da linguagem de gênero, a linguagem inclusiva, a linguagem neutra, com respeito, porque a gente está falando de uma parcela da população, de como ela se identifica e como ela quer ser reconhecida pela sociedade, ou inventando mentiras como a ideologia de gênero, propagando essas mentiras, né? Que a ideologia de gênero não existe, é uma farsa. O que a gente quer é discutir educação sexual, sim, nas escolas. Você acha que é preciso discutir educação sexual na escola? Sim, Por quê? Sim. Tudo que a gente entende que pode ser melhorado, as sugestões são sempre atravessando pela educação, né? Que é um canal de construção de pensamento. A gente vive hoje uma cultura do estupro, uma cultura do machismo. A gente tem ocorrências de violência contra a criança, abusos infantis que acontecem cotidianamente em números alarmantes. É uma cultura, infelizmente, e a gente precisa contribuir para que essa cultura não se perpetue, não continue. E uma das formas da gente fazer isso é construir nas crianças e adolescentes a sua consciência sobre o seu corpo, sobre a sua autonomia, sobre o seu direito, a sua privacidade. E tornar a discussão sobre a invasão de uma outra pessoa sobre o seu corpo algo que não seja um tabu. E que a criança que cotidianamente, a gente tem um ciclo de mais de 10 anos da criança e adolescente presente na escola. Metade do dia junto com a escola, né? E às vezes a escola integral até mais. Se essa escola não estiver atenta aos casos de abuso, esses casos não vão ser identificados, porque a maior parte deles, 80%, são abusos intrafamiliares, abusos e violências intrafamiliares. Então, é uma forma de construir uma ferramenta para que isso seja denunciado e que a gente consiga barrar essa cultura na sociedade. Então, não tem nada a ver com a preocupação que alguns conservadores costumam demonstrar com relação à sexualidade das crianças. É com relação à preservação dessa criança, a integridade dela, dessa criança e dessa jovem, que precisa ser protegida e que o Estado não pode virar as costas para os números, que são responsabilidade, os números que falam de violência, que são responsabilidade desse ente público, que é o governador, que é o prefeito. Então, um plano de educação tem que ter compromisso com isso. E a educação sexual na escola, ela serve para isso, né? Para construir essa noção de autonomia e construir também uma confiança para que esse jovem, essa criança, possa fazer a denúncia e possa ser amparada pelo ente público quando for necessário. Os professores estão preparados para ter uma discussão como essa ou é preciso exclusivamente sobre esse tema, já que é um tema muito polêmico e é preciso ter muito cuidado, porque a partir do momento que você leva uma discussão, isso é na minha avaliação, Adjani, você leva uma discussão como essa, aí pode acontecer o que realmente aconteceu. São várias interpretações que são colocadas aí, e a partir dessas interpretações, muita gente acaba fazendo juízo de valor, às vezes de algo que nem existe. Então, você acha que os professores estão preparados para poder discutir esse tema, ou é preciso também ter uma preparação exclusiva para que o professor leve aquele tema para a sala de aula? Você aponta um elemento importante, é preciso ter formação para poder
alinhar o pensamento sobre por que existe a educação sexual na escola, ou por que deveria existir educação sexual na escola. E existem várias organizações não governamentais que fazem isso, tem vários projetos bacanas demais, mas eles não têm o poder, o tamanho de um Estado, que é quem é de fato responsável por construir política de proteção. Então, é preciso capacitar não só os professores e as professoras, mas também toda a equipe técnica, ampliar essa equipe técnica. A gente precisa ter psicólogos nas escolas. A gente precisa ter um lugar que o nosso discente, o nosso corpo discente, o alunado, os estudantes, possam falar sobre como se sentem ou quais as situações de violência que enfrentam para poder ter um encaminhamento adequado. Então, é toda a equipe e a comunidade escolar também ser chamada, as famílias precisam conversar sobre isso. Isso não deve ser um tabu, sabe? Nem esse, nem qualquer outro tema. Eu, pelo menos, não considero. Eu sempre acredito que o diálogo é um lugar confortável da gente construir consensos. Você é defensora da linguagem neutra? Sim. Por quê? Você acha que é necessário ter essa linguagem neutra? Olha, se existe alguém que reivindica, é preciso a gente atender. E esse alguém, a gente está falando de uma pessoa só, a gente está falando de um grupo social, uma parcela da população. Do mesmo jeito que a linguagem antirracista, né? A população negra reivindica que termos da nossa língua sejam trocados para que a gente entenda o quão racista pode ser a linguagem. Então, a gente está falando de uma parcela da população que precisa ser respeitada. Até a questão do nome social, por exemplo, é uma demanda social. Perguntar assim, tem alguma proposta para esse público que é tão marginalizado, né? O público LGBT... Se a gente for falar as letrinhas hoje, é LGBTQIAPN+. Exatamente, cada dia aumenta uma sigla, mas assim não importa. Importa que eles estão ali presentes. Sim. E é preciso discutir, né? E aí você falou agora em nome social, e aí eu queria saber quais as políticas públicas, né? Porque está cada vez mais presente, enfim, que é necessário haver. Essa discussão, por exemplo, também é outra que é necessário de se encarar na sociedade e enfrentar os preconceitos. Né? Eu fui professora da educação de jovens e adultos e a gente encontra muitas pessoas trans que evadiram da escola porque a escola não dava conta delas, da presença delas, de uma pessoa que quer ser chamada, reivindica o seu nome social, reivindica a sua identidade de gênero, e a escola não deu conta. Né? Então, essas pessoas, elas precisam ter acesso ao ensino, é direito, elas precisam ter acesso à formação, para, inclusive, a gente conseguir defender essas pessoas, porque, por exemplo, boa parte da população trans e travesti acaba indo para a prostituição, por falta de opção, por não ter tido formação, por não ter tido o espaço social que ela tem direito. Então, essa política, a gente precisa pensar que a educação, ela também tem essa responsabilidade de mudança de consciência e de sensibilidades, e trazer essas demandas que são vindas, oriundas de grupos sociais, é obrigação do Estado, faz parte, é nossa população, a gente tem que defender. Diane, saindo da educação para a infraestrutura, esse é um tema que acaba sempre estando bem presente nas discussões para as eleições majoritárias. Em você sendo eleita governadora da Paraíba, no seu primeiro ano de mandato, quais seriam as grandes obras que você acha que poderia colocar em execução na Paraíba? Existem muitas obras que a Paraíba precisa, né? E aí, quando eu entendo infraestrutura, eu não entendo apenas uma obra de viaduto de grande porte, mas infraestrutura de que maneira que esse Estado da Paraíba pode ampliar a sua estrutura para poder atender melhor a população. Mas o grande enfrentamento que a gente tem que fazer, primeiro, para saber se tem condição de fazer qualquer obra, é tomar posse do orçamento. Saber qual é a receita do Estado, de fato. O governo projeta 15 bilhões de reais de receita. Já chegou a dar? A peça já está na Assembleia. Né? Você já chegou a dar uma olhada? Ou tem noção dessa divisão, né? Que tem muitos candidatos aqui que reclamam, enfim. Para uns tem mais, outros tem menos, e não é equalizado. Tem uns que colocam projetos que são quase impossíveis de colocar em execução. Exato. Então, é isso. Eu ainda não tenho pé desse documento, mas é importante também, como eu disse, o orçamento ainda é algo que precisa ser disputado e precisa também ser traduzido. O que eu quero dizer com traduzido? Não, os números, da forma como eles são apontados, eles não respondem ao que a população quer entender. Nosso projeto, nosso plano de governo é a gente conseguir ampliar a participação da população nas decisões do governo.
uma das decisões mais importantes é tomar conta do orçamento. Se você não sabe quanto você recebe, você não sabe como você gasta. E, o gestor, é responsabilidade do gestor? Sim, é responsabilidade nossa criar condições para que a população seja bem atendida. Mas a população também tem que compreender do que significa política. Por que priorizar uma determinada obra em detrimento de outra, né? E para isso tem que ter um planejamento. E a gente entende, para nós, o nosso plano de governo ele foi construído entendendo que as propostas elas têm que ser interseccionais, elas têm que ser transversais. As secretarias têm que dialogar. Então, projetos de educação dialogam também com alternativas, projetos de ações de saúde, que também dialogam com ações de segurança. E aí também conseguir elencar qual que é a prioridade imediata. Né? A gente tem muitas prioridades. Nessas andanças que você tem feito pela Paraíba durante a campanha, eu sei que a campanha é curta, às vezes você não consegue ir a todos os locais do estado, mas pelo que você pode observar, qual seria essa prioridade, assim, pelo menos a olho cru, nessa primeira hora? De imediato, a emergência que a gente entende é o combate à fome, porque isso após a pandemia, isso resultou em uma outra pandemia, né? Em um estágio que a gente já tinha ultrapassado, vencido, e a gente vê retomar o desemprego e a fome. Então, pensamos que um dos caminhos para combater a fome seja garantir o investimento do Estado na agricultura familiar. E por que a gente acha que é assim? Porque a gente entende que nos últimos governos os investimentos têm sido feitos prioritariamente no agronegócio, nas grandes propostas de indústria, comércio, enfim. E a gente avalia que investir no menor, investir no pequeno agricultor, que oferece 70% da alimentação da nossa população, investir em alternativas de pequenas e médias propostas de indústria, que geram 80% dos empregos no Estado, possam fazer com que a gente tenha mais empregos e fazer com que essa economia circule e que a gente consiga uma lógica econômica e social de equilíbrio. A gente não tem uma tradição na política, no que vem se construindo enquanto política, do investimento público vir para alternativas que tenham respostas imediatas na população. Então, a gente acha que isso pode equilibrar o déficit e a questão da insegurança alimentar, além de gerar emprego, além de gerar renda e garantir que a gente vai ter uma alimentação sem agrotóxico na mesa, né? E, obviamente, construir uma alimentação, uma saúde, trabalhando também com a prevenção de saúde para a população. Então, a gente acha que esse caminho pode tentar resolver uma parte desse problema. Diani, dos candidatos que colocaram o nome a Paraíba para julgar nas urnas quem será o próximo governador ou governadora da Paraíba, você é a única mulher. É a única mulher que está disputando neste ano aqui a eleição para governadora. A Paraíba nunca elegeu uma mulher governadora. Em alguns momentos, algumas mulheres chegaram a exercer o cargo, a exemplo da atual vice-governadora Lígia Feliciana, Laura Emília Lucena, quando foi vice-governadora de Cássio, mas nunca houve assim uma eleição de uma mulher. Assim como também não houve para João Pessoa. João Pessoa nunca teve uma mulher como prefeita. Em você sendo eleita, em você sendo a primeira mulher a governar Paraíba, a ser eleita para governar Paraíba, quais seriam as pautas e ações que você pretenderia ou pretende desenvolver exclusivamente para esse tema? Por exemplo, recentemente nós trouxemos aqui no programa uma discussão que foram os casos de feminicídio. Uma mulher foi morta pelo marido em Campina Grande porque ele estava com ciúme. Então, isso é um crime inaceitável. Você vê uma crescente de feminicídios, não só aqui na Paraíba, mas em todo o país. As mulheres estão sendo mortas, né, Sonia? Isso passa, assim, claro que a escola, como você falou, é a base, né? Eu cresci, né, as pessoas, minha mãe me dizia, a escola é a base de tudo. A escola veio mudando com o tempo, enfim, internet, eu acho que perdeu um pouco, é uma opinião minha, né? Mas também tem um aparelhamento de segurança, né? Tem uma série de fatores, ações de consciência, né? De conjunto, porque não adianta chegar aqui e só dizer assim, nós vamos fazer o nosso governo só com mulheres, né? Na verdade, a discussão é bem mais embaixo, né? A discussão é outra, aí de você fortalecer mesmo essa rede de apoio, enfim, uma série de fatores. A gente acha que não dá para enfrentar com alternativa só, por exemplo, a violência contra a mulher. É importante ter uma rede de atendimento, uma rede de delegacias abertas, ampliar as delegacias, construir mais casas-abrigos no Estado. Isso é muito importante para a gente garantir que quem é vítima possa ter o atendimento imediato que precisa.
Mas é importante também investir num programa de educação, de prevenção, né, que aí a médio e longo prazo isso tem uma resposta. Construir canais de comunicação para que essas mulheres vítimas, né, ampliar esses canais para que essas mulheres vítimas elas tenham atendimento. Capacitar os agentes de segurança nesse sentido também, mas isso também passa por uma mulher eleita para ser governadora da Paraíba, construa também o seu secretariado com paridade, traga para a evidência os trabalhos de mulheres que são realizados no Estado, construa alternativas para a autonomia financeira das mulheres, seja formação, seja abertura de crédito, seja organização, investir na organização em cooperativas, que existem muitos programas já em execução, na verdade muitas ações já em execução que não são programas, são feitos de forma auto-organizada, mas que se tivessem um insumo, a presença do Estado, poderiam ser ampliados para outras experiências, né, e fortalecer as mulheres. Criar programas de assistência social que dialoguem com essas demandas das mulheres. Então, isso tudo há programas econômicos forma, também que você acha que poderiam ser feitos? Transferência de renda, sim. Eu penso que o Estado pode também construir alternativas de transferência de renda, alternativas de habitação. Então, é possível a gente construir alternativas que fortaleçam a autonomia econômica da mulher, que muitas vezes é o que aprende as situações de violência dentro de suas famílias, dentro do núcleo familiar. Né? A dependência econômica do parceiro, isso pode acontecer também, e a dependência emocional. Hoje, mais cedo, a gente estava conversando sobre isso lá na Defensoria. É importante ter também um programa de saúde mental e psíquica das mulheres para que elas também se fortaleçam, né? Diante dessa situação. Mas você só está falando das mulheres? Estou, porque durante tanto tempo na história nós não fomos faladas, não fomos citadas, não fomos priorizadas, e é preciso equalizar isso, né? E construir igualdade, mas essa igualdade ela não se dá, joguei um edital para todo mundo. Não, eu tenho que priorizar um público que é mais vulnerável. E historicamente, as mulheres têm sido o público mais vulnerável e precisam de uma política específica. E melhorando a vida das mulheres, eu sempre tenho dito isso, melhorando a vida das mulheres, a gente melhora a vida das famílias dessas mulheres e com isso a gente constrói uma sociedade melhor. Candidatos, inclusive, sentaram aqui nessa mesa e falaram sobre a questão da arrecadação, né, em relação ao ICMS. Nós tivemos aí, está bem latente aí a questão do ICMS da gasolina, foi reduzido, né, muitos disseram aqui que não precisa desse dinheiro, né, que o Estado, enfim, governadores chorões, uma série de fatores, que é uma política bem do presidente Jair Bolsonaro. Você acha realmente, você é favorável a essa reforma tributária, né, e como o Estado, né, você sendo eleito governador da Paraíba, você vai buscar outras formas de arrecadação para compensar essas perdas, né, porque as perdas existem, é óbvio, ninguém vai esconder, né? A forma do Estado ter receita é através dos impostos. Isso está dado, está como estrutura para nós. Essa proposta vinda do despresidente, que é como eu costumo dizer, Jair Bolsonaro, ela tem na projeção exatamente fragilizar os estados, para que os estados fiquem dependentes da federação. Isso é uma das possibilidades lógicas dessa irracionalidade. A gente entende que, nós do PSOL, a gente entende que é possível construir alternativas de que quem pode mais, paga mais. E fazer isso gradativamente, mas pensando na população. A senhora é favorável à taxação das grandes fortunas? Com certeza. Desde que eu era menina pequena que eu escuto essa história, né? E assim não anda. É um sonho alcançar isso, assim, e com certeza não é possível essa discrepância tão absurda que tem no nosso país, com pouquíssimas famílias recebendo tanto, tendo tanto, e tantos de nós que somos trabalhadores assalariados com tão pouco. Então, isso tem que ser equalizado no nosso sistema econômico e também reivindicado, né? Agora, com relação ao ICMS, isso é possível construir alternativas que não fragilizem o Estado, né? Que não diminuam as receitas do Estado, mas que a gente possa fazer esse equilíbrio entre se você paga mais, se você pode mais, você paga mais. E aí a população, no final, é protegida e a arrecadação do Estado é garantida. Diane, nós estamos caminhando para uma eleição muito polarizada nacionalmente. Entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, você vota no ex-presidente Lula. E, inclusive, aqui nessa entrevista, que fez questão de fazer críticas também a Bolsonaro.
num cenário independente de quem seja o presidente eleito, seja Lula, Bolsonaro, Ciro, Simone Tebet, a gente não tem como adivinhar. Você espera, independente de quem seja o presidente, ter uma relação com o governo federal? Construir essa relação com o governo federal? Eu estarei como chefe do Executivo Estadual e tendo que dialogar com o chefe do Executivo Federal. Então, que se mantenham as responsabilidades de ambos os entes. Uhum. Essa é a projeção. Com quem a gente mantém um diálogo razoável, é muito mais fácil entender que a gente pode avançar nas negociações necessárias para o Estado. Com quem não se tem um diálogo razoável, a gente imagina que vai ser difícil conseguir alguma coisa. Então, o diálogo, na verdade, a ausência de diálogo do governo federal atual, o desgoverno, tem apontado para que a proposta dele é a fragilização do Estado, e a gente espera que ele não se reeleja para que a gente possa retomar um caminho democrático mais razoável. Eu penso que é isso, a gente está operando no nível das responsabilidades. E a gente não está aqui para atuar de forma irresponsável, né? É um ente conversando com outro ente, e isso precisa de ter clareza de quais são as responsabilidades de todas as esferas. Você não se sente traída a partir do momento de que o presidente que você defende, que é o ex-presidente Lula, vem a Paraíba e diz que o candidato dele aqui é veneziano Vital do Rego, ou seja, um adversário seu? Eu sinto muito que ele não tenha feito a escolha melhor, mas eu acho que é possível, primeiro, a gente entender que, para nós do PSOL, a escolha por Lula é uma escolha por um enfrentamento possível, por um enfrentamento que derrote a perspectiva de continuidade de um governo de morte. É isso que a gente tem. Mas a gente mantém o nosso plano de governo, a gente mantém a nossa posição crítica ao PT, as falhas que houve nos governos anteriores, e atenta, porque a gente vai continuar reivindicando. A gente quer o revogaço, a gente entende que o revogaço é importante. O que é o revogaço? É que a emenda constitucional 95, que estabelece o teto de gastos, seja desfeita, que a deforma trabalhista, a deforma previdenciária que prejudicou a vida dos trabalhadores seja desfeita, que a gente tenha de fato um processo de revisão, de reforma, onde a população seja convocada a participar, e que a gente avance o máximo possível na retomada dos direitos da classe trabalhadora que foram perdidos. Essa é a nossa plataforma, entre outros elementos que a gente construiu, inclusive um plano de governo, mesmo sem ter candidato nacionalmente. Esse plano foi entregue a Lula? Foi entregue a Lula e foi entregue à população brasileira. Foi construído com a participação de militantes e aberto para sugestões da população, e a gente estabeleceu, a gente tem um alinhamento de como que a gente acha que o Brasil pode crescer. E aí, para isso traz orientações para os planos de governos estaduais, para as atuações parlamentares. A gente tem um alinhamento por onde a gente vai se manter na luta pela classe trabalhadora, e cobrando também, que a gente espera que o presidente Lula seja eleito, mas cobrando dele também que isso seja respondido. A senhora acha que essas denúncias, né, que, enfim, dentro do PT, provocaram um certo esfacelamento da esquerda, né, apesar de que o PSOL, outros partidos também, PCdoB, não aproveitaram, na verdade é outra palavra, mas a Covid me deixou assim. Então, nós provocaram um fenômeno de que os partidos começaram a aparecer, outros partidos de esquerda, né, de que a esquerda não é só o PT. Sim. Inclusive o PT não se reivindica mais como esquerda, né? Teve uma declaração recente, esse ano ainda, que ele está num outro campo, no campo do centro para centro-esquerda, né? Então, a gente se reivindica enquanto esquerda, entende que essa esquerda é plural, mas que a gente pode construir uma unidade também. E aí, quando a gente tem um objetivo comum, que o objetivo comum é evitar o avanço sobre os direitos da classe trabalhadora, e a gente se une. É importante trazer isso, embora tenhamos plataformas e formas de atuar politicamente diferentes, identidades diferentes. Essa unidade não foi possível construir na Paraíba, onde, por exemplo, o governador João Azevedo está no PSB, que é um partido de centro-esquerda, apoia Lula. O MDB, que tem veneziano Vital do Rego, é um partido mais voltado ao centro. Você não tem uma identidade certa, sem saber se às vezes é direita, às vezes é esquerda. Centro-direita, centro-esquerda. Mas tem o apoio de Lula, tá com Lula. Tem um PSTU, tem o PSOL, que já é mais uma extrema esquerda. Você não acha que também faltou essa unidade na esquerda paraibana, no campo da centro-esquerda? Eu não vou dizer que a gente é da extrema esquerda, não, porque senão não, equivale. PSOL. Então, não, desculpa, PCO.
PCO. Ah, tá. PCO. Desculpa pela colocação, Diane. Então, eu acho que não foi possível construir essa unidade. Inclusive, essas próprias legendas que você citou, os próprios partidos PT e PSB tiveram seus próprios rachas internos, né? O que não fez com que a gente conseguisse avançar na nossa unidade de esquerda de forma plena. Estamos hoje com uma unidade na defesa da candidatura do presidente Lula, mas ainda não é uma unidade programática, ainda não é uma unidade no sentido de construção de uma plataforma. Olha, nós estamos juntos para além das eleições, mas também na defesa de alguns direitos e tal. Então, a gente pode avançar ainda, é possível que a gente consiga avançar, o pessoal tem disposição para estar trabalhando nesse sentido. Mas não foi possível ainda e a gente ainda, no momento que a gente tem a unidade em torno do nome do presidente Lula e nos mantemos assim. A gente viu aí que o pessoal se uniu na federação com a rede, né? A rede apoia João Azevedo. Não fica meio que estranho, né? A senhora candidata ao governo do estado, né? Tendo um partido que deveria lhe apoiar, enfim, está com outro. O estatuto lá do TSE está registrado que vocês estão juntos, né? Nos casamos. Estão casados, né? Pelo menos por 4 anos. A federação é um casamento com data marcada para terminar, 4 anos, em tese. Mas é isso, nós nos construímos enquanto federação, fizemos várias negociações. Eu sou a candidata da federação, junto com o Alexandre Soares, que também é o candidato ao Senado, na majoritária. Estamos coligados na majoritária junto com a UP, com a Unidade Popular, que vem Jardel na vice, co-governança. Nós somos as candidaturas majoritárias da Rede da Federação PSOL-Rede. Ademais, eu acho que nós tivemos a liberação do XIO, que era um mandato nacionalmente que foi negociado para poder ter a divergência pública. Isso está escrito, né? E, ademais, eu acho que são outras pessoas que têm que dar explicação. Eu realmente não me limito a defender a federação nos limites que foram negociados e a gente tem exercido esses limites com bastante cuidado e respeito aos companheiros que estão junto com a gente. Jenny, o tempo passou rápido demais. Você tem 1 minuto para poder concluir nossa conversa aqui. Teria mais tempo aí para a gente discutir outros assuntos. 1 minuto ainda de plus, né? Mas, bem, eu acho que primeiro agradecer por esse espaço. É importante trazer o debate, espaços onde a gente possa debater, trazer a nossa reflexão política, quais são os princípios que nos orientam nessa disputa, e fazer isso sem se sentir acuado, mas como um espaço de fato democrático que contribui para esse processo, deixando as pessoas bem... os ouvintes, que as pessoas que estão assistindo, também cientes, né, de quem é esse candidato ou essa candidata que se apresenta, e esse espaço foi muito bacana de vocês terem construído e terem convidado a todos, né, e a candidata também. Então, primeiro agradecer e desejar que a gente possa avançar para construir uma política no estado da Paraíba que seja mais honesta, mais transparente e que de fato se coloque para construir um estado forte. E eu me coloco para estar construindo o direito ao futuro na Paraíba. O nosso plano é esse, e para representar as mulheres. E espero que isso avance e que a gente consiga conquistar mais mentes e corações para estarem dispostos a estar encarando um projeto social de mudança mesmo e de construir um estado forte.